Chegou no final de semana e Maria Joaquina decidiu que iria ensinar a irmã a fazer sabão, o que não seria nada fácil. Geraldina achava um desperdício de tempo. Aquele sabão lhe era tão desagradável. Quando Joaquina juntou toda a cinza que guardara por mais de 6 meses numa grande lata de banha vazia, a irmã teve dúvidas. Será que dali sairia sabão, daquele monte de pó, retirado do fogão todas as semanas? A lata de banho foi erguida sob um tripé de paus roliços. Foi aí que Geralda viu um furo no fundo da lata, bem no centro. A cinza chegava quase até a boca da lata. Aos poucos, Joaquina foi colocando água fervente de um tacho com uma cuia. A cinza foi se acamando na lata, juntando-se mais e mais ao fundo, deixando espaço para mais um pouco de cinza. E assim a irmã ia explicando que não podia mexer. Revirar a cinza, ela teria que ficar úmida. Uma cuia aparava embaixo do furo, bem na direção do pingo, o que caísse da lata. Assim ficaria a lata descansando por toda a noite. Na manhã seguinte, elas viram que já havia um pouco de líquido escuro, como café forte, dentro da cuia no chão, embaixo da lata. Eram mais ou menos uns 3 litros de água, que eles chamavam de diquada. Ainda pingava de vez em quando um pouquinho do furo, que era sinal de que ainda havia umidade e água na cinza molhada daquela lata. Mais cinza foi acrescentada à lata até a borda e mais água fervendo foi despejada ali, muito devagar, até que toda a superfície da lata ficou cheia. E por mais uma noite, a diquada pingou preguiçosamente na cuia. Os líquidos foram agregados numa só cumbuca. Por mais uma semana, o pinga-pinga permaneceu ali, no rancho da fornalha, até que os pingos cessaram para sempre. Então agora era hora de partir para a confecção do sabão, propriamente dito. Geraldina ficou eufórica, acompanhava cada passo. Ela iria fazer seu primeiro sabão e assim ela poderia se casar, ficando livre da solteirice de ser chamada de tia. Casamento na cabecinha dela era como um longo passeio, uma festa. Jamais ela atinou para as agruras de um casamento mal arranjado. Filhos, então, ela nem sabia ao certo como é que eles apareciam em casa, ou como deveriam ser criados. Pensava ela que as pessoas eram tais iguais aos animais. Não tinha necessidades vitais, bem diferentes dos animais. Inocentemente, ela tinha uma esperança de vida nova, muito melhor que a que ela vivia ali, naquele sítio, junto de seu pai e sua irmã. O grande tacho foi colocado na fornalha e grossas toras de lenha alimentavam o fogo. De repente, enormes bolhas subiram do tacho da diquada fervente. Um cheiro forte de urina de bode empesteou o ar. Geraldina ria sem parar. Como que faria aquele líquido fedorento virar um sabão? A irmã pacientemente a pedia para mexer o caldo até engrossar. E tinha que ser sem parar, porque se parasse, queimava. E aí o sabão não prestaria para nada. Durante toda a manhã de domingo, Geraldinha sapateou ao lado da fornalha, mexendo e remexendo o tacho. A princípio, era até legal, era novidade. Mas agora ela já estava começando a ficar cansada. Seus braços doíam. O calor do fogo esquentava seu rosto. Ela queria estar longe dali. Que droga de sabão mais fedorento! Depois de mais de 4 horas no fogo, o caldo estava espesso como um doce de leite queimado. Era a hora de colocar a soda cáustica. Daí, o ponto do sabão sairia rápido. E assim foi. Uma massa preta, cinzenta e ardida foi espalhada sobre as folhas de bananeira,
que a irmã havia cortado e ajeitado sobre o giral. Agora era só esperar esfriar para que os sabões tomassem formas. Pressionado pelas mãos delas, por uma noite o sabão descansou no giral do rancho. Ai, que alívio para Geraldinha! Ver-se livre daquela fornalha. No outro dia, bem cedo, ela foi lá olhar o sabão. E não é que ele estava mesmo com cara de sabão de cinza, tal qual o que todas as mulheres faziam por ali? Com uma faca, o sabão foi cortado em pequenos quadrados, mais ou menos do mesmo tamanho. E um a um, os pedaços foram espremidos, apertados entre os dedos para terem aparência de pães, porque eles diziam que era pão de sabão. Radiante de felicidade, Geraldina os enrolou um a um nas palhas de milho, amarrou-os e colocou atrás da chaminé do fogão da cozinha para que ficassem bem duros e bem secos. Só assim eles durariam mais tempo, porque se fossem usados como estavam, eles ficariam todos na roupa que estavam sendo lavadas. Estavam moles. Agora ela sabia como era trabalhoso fabricar um sabão. Se dependesse dela, aqueles pães de sabão durariam até a eternidade. Não era a intenção dela fabricá-los de novo. Isso nunca mais. À noite, quando seu Manuel voltou do trabalho, Geraldina foi a esperar ele na porta e, sorrindo, dizia: Pai, vem ver o sabão que eu fiz. Já posso casar. O pai, coitado, como dizer ela que a maioria dos trancos da vida não está incluído o sabão. Mas, com o tempo, a filha iria aprender, nada como a escola da vida para nos ensinar. A ideia de casamento agora já começava a tomar lugar nos pensamentos de Geraldina. A cada dia que passava, ela se esforçava o máximo para aprender tudo que a irmã, Maria Joaquina, lhe ensinava. Mesmo sendo difícil, ela queria agradar ao pai. Ela o amava de todo o seu coração. Ela queria aprender para ser uma ótima esposa. Para ela estava sendo difícil, mas iria valer o esforço. Geraldinha dava tudo de si. Aos olhos dela, claro, porque aos olhos do pai e da irmã não era bem assim. Seu Manuel sentiu que seria muito difícil a filha ser uma boa esposa, prendada, dedicada, porque suas atitudes eram mais para a criança que para uma noiva. E bem devagar as coisas iam caminhando. Só que Osmani não tinha mais paciência para esperar. Ele queria se casar e que fosse rápido, ele já estava querendo desistir. Para que tanta morrinhação? Ele era um homem solteiro. Ela uma moça virgem, solteira. Pois então, por que mais delongas? Era só casar e pronto. Para ser mulher de Osmani, bastava aceitá-lo e pronto. Era assim que ele pensava. Impacientemente, algumas vezes, ele ia sondar o sítio de seu Manuel, enquanto este não estava em casa, e nem a Maria Joaquina. E aí, eles dois passavam quase o dia todo na roça. Antes de sair para o trabalho, a irmã deixava a tarefa para Geraldina fazer. A princípio até que ela fazia, mas foi só ela ter certeza que estava só e ver o noivo do outro lado da cerca, Osmar lá no caminho, a levava para o mangueiro de porco, que as coisas desandou. Ela passava as horas à espera dele. Pouco eles falavam, mas ela ria sem parar. Quando seu Manuel ficou sabendo do futuro genro rodando a casa e a filha sozinho, ficou muito bravo. Ele que não se atrevesse a chegar na casa quando a filha estivesse só, porque onde já se viu homem estranho que não é parente na casa sem o chefe da família. Joaquina disse muitas vezes para a irmã, quase que a obrigando a ir para a roça, mas Geraldinha não queria saber de roça. Pegar na enxada? Não era com ela. Ela preferia ficar em casa para se preparar para o casamento. Osmani agora começou a ficar sempre na estrada perto da cerca da horta. Geraldina ficava do lado de dentro do quintal a olhar para ele. E o serviço? O serviço ela faria depois. Isso até que a noite chegava e nada estava feito. Joaquina não sabia o que fazer.
Tinha que ajudar o pai no roçado, porque não tinha mais os irmãos que não moravam mais, tinham ido para a cidade grande. E a irmã parecia ter a cabeça de vento. Por mais que falasse com a irmã, ela não obedecia, parece que ela não entendia. Ou melhor, Osmani não a deixava obedecer. Uma tarde, Joaquina sentiu vontade de voltar mais cedo. Pediu ao pai licença e retornou às carreiras. Seu coração lhe dizia que algo estava para acontecer. Quando chegou em casa, tudo estava como ela havia deixado de manhãzinha. As galinhas, desesperadas de fome, voavam por sobre as panelas na soleira do fogão de lenha. O braseiro estava apagado, os porcos gritavam famintos no chiqueiro, as canas de moagem não haviam sido cortadas para a engenhoca, não tinha janta, as panelas estavam todas abertas, descobertas com o resto do almoço, janelas da casa todas abertas, portas, a casa parecia uma tapera abandonada. Ué, onde estaria Geraldinha? A irmã correu a casa toda, procurou-a no paiol, procurou na bica d'água. Quem sabe a irmã estaria lavando a roupa até agora. Isso era bem do feitio dela, ficar marengando em cima da gamela de roupa até que alguém a chamasse para o mundo real. Ela foi lá, mas a irmã não estava lá. Desesperada, Joaquina não sabia se tratava dos porcos, se jogava cuia de milho para as galinhas, para ir para os puleiros com os papos cheios, ou se saía a gritar a irmã pelos caminhos, pela estrada. Geralda, Geralda, onde você se meteu? Balbuciava a irmã, pensando que na certa a irmã saíra para a estrada e estava em companhia do noivo Osmani. Daí a pouco iria escurecer, tudo ficaria mais difícil. E veio a noite. Era lua nova. O manto negro da noite não demoraria a cobrir toda a natureza, e no escuro tudo ficaria mais assustador. Maria Joaquina decidiu cuidar dos animais primeiro, acendeu o fogo, colocou água para esquentar. Nisso, o pai, seu Manuel, chegou. Ele estava cansado e já era um homem idoso. E foi ao paiol, guardou as ferramentas, passou na bica, lavou o rosto suado, os braços, arregaçou as calças até o joelho, deixando a água fria cair sobre os pés, cansado de pisar brotos de sapê e vassourinhas. Aliviado um pouco do cansaço extremo, ele subiu o caminho da bica, ouvindo o canto dos primeiros grilos, saudando a noite que se aproximava. Ele chegou no terreiro da cozinha e se encontrou com a filha Joaquina, que saía da despensa com 2 cumbucas para apanhar água na bica. Pai, a G não está em casa. Não? Onde ela foi? Disse ele. Sei não, pai. Ah, sabe, nós sabemos. Ela foi atrás do traste. Ah, foi melhor assim. E um fio de voz, o velho pai tirou o chapéu de coquinho da cabeça, olhou para o céu e balbuciou. Que Deus tenha piedade de nós agora. Joaquina fez de conta que não ouviu e deu as costas ao pai, descendo o barranco para apanhar água para o banho. Se a filha tivesse reparado no rosto do seu Manuel, teria visto 2 grossas lágrimas rolar pelo rosto do velho, que, desiludido da vida, ia ter mais problemas. Mas a filha não viu, pois já estava quase escuro. Só o manto da noite foi testemunha das lágrimas que o velho pai chorou por Geraldinha. Lágrimas essas que se repetiriam muitas e muitas vezes, e ele sabia no seu coração matuto que a filha amada escolhera mal. O seu futuro seria incerto, não poderia fazer nada por ela. Ela escolhera o destino que a separava na encruzilhada da vida. Joaquina preparou a janta em silêncio, não havia o que falar. Seu Manuel entrou para o seu quarto, se deitou na sua tarimba, não quis janta, não disse mais uma só palavra, ficou a cismar com seus botões. Será que ele poderia ter impedido tal acontecimento? Aí ele achava que não. Talvez estivesse enganado. O homem com quem a filha fora embora poderia ser até um bom marido, um bom pai. Por que não? Os estragos eram esses estranjos, que eles chamavam os italianos de estranjos, até que era gente boa. Ninguém por ali tinha nada contra eles. Eram pacatos, se bem que não chegados ao serviço. Mas os irmãos de
Os Mani que foram embora deveriam estar melhores que os que ficaram. E se os Mani também fossem embora e levasse a filha? Coitada. Ela era uma criança grande, não entendia nada da vida, se bem que, um dia, ela teria que aprender a viver por si só. E o dia estava chegando rápido demais, e era agora. E assim veio a noite e passou, e o sono fugiu dos olhos do rezador. Quando os pássaros anunciaram o novo dia, seu Manuel se levantou, foi para o quintal, em meio às bananeiras. Lá ele se ajoelhou e rezou. Rezou tudo o que sabia, para que Deus tivesse misericórdia da filha, que a abençoasse mesmo ela tendo desobedecido às leis de Deus, não se casando na igreja, como manda a Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Manuel estava sofrendo mais por ter infringido a lei de Deus, por ter perdido a filha para o tal estranho. Sua devoção a Nossa Senhora era seu motivo de vida. Depois que perdera a esposa, se entregara à fé de corpo e alma. Todos os seus passos eram regidos pela religião na qual ele acreditava. E como católico devoto, fazia tudo de acordo com os mandamentos da Santa Igreja. Osmani conseguira o seu intento. Estava agora com a sua amada. Isso nada lhe custara. Ele a levara para a casa de seu pai. Com o passar dos dias, Geraldinha começou a perceber que casamento não era tão bom como ela imaginava. Ela não tinha uma casa dela, o nada dela. O pouco que havia naquela casa era um dos outros. A troca não tinha sido boa. Teve vontade de voltar para a casa de seu pai. Mas agora era tarde. Ela sabia que tinha agido mal. Fugindo assim, se fosse dona do seu próprio destino. Então, agora teria que aguentar que aturar o que viesse. Osmani, ele era um homem chato, enjoado, cheio de manias. Suas coisas, que eram bem poucas, é claro, eram guardadas embaixo da tarimba. Gostava de comer, mas não gostava de fazer e nem de trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Era o velho italiano que sustentava a casa. E ele sempre falava: Osmani, a mulher é sua, pois então que a sustente. Geraldina se sentiu um peso para aquela família. Na casa de seu pai havia mais o que comer. Ali tudo era pouco. Ela não trouxera nada. Precisava voltar à casa do pai para trazer suas poucas coisas. Mas com que cara? Seu vestido foi ficando velho, sujo. E não tinha como lavá-lo. Como? Ficar sem roupa até ele secar? Isso ela não podia. Na casa do sogro, não havia roupas de cama, de banho, era só trapos. Não havia sabão para lavar o corpo e nem a roupa. A velha casa estava aos cacos, parecia que ia desabar de tão abandonada. As colheitas estavam no fim. O velho não aguentava mais plantar. E Osmani não queria saber de nada. A terra era muito fraca. Isso era verdade. Para se colher alguma coisa era preciso arar, adubar com esterco, cuidar da planta para que as pragas não destruíssem. E mesmo assim era muito pequena a colheita. Isso era desanimador. Geraldina pegou algumas sementes de abóbora e enterrou nas beiradas do terreiro numa tarde quente de verão, logo após a chuva. Ela nunca plantara nada. Não gostava de roça, mas de repente se sentiu impelida para as sementes e foi o que fez. Plantou-as na esperança de vê-las brotar. O mato do sítio estava quase a invadir a casa. Uma certa manhã, ela resolveu pegar uma enxada de Osmani embaixo da tarimba deles e capinar o mato na roda da casa. A enxada estava bem afiada e bem limpa e guardada. E até pela hora do almoço ela já havia limpado os caminhos e as entradas da casa. Olhando, seu serviço ficou bom e ela ficou feliz com isso. Na certa, o marido ficaria contente quando chegasse. Ele quase nunca parava em casa, vivia a andar pelas estradas. Geraldina o esperou ansiosa, queria mostrar a ele seu trabalho. Ela se esqueceu de lavar a enxada, enxugar e guardar de novo embaixo da cama. A enxada ficou esquecida no canto da parede. A noite veio e com ela uma tempestade. Osmani chegou já noite alta, todos já dormiam. No outro dia, ele se levantou de manhã e viu o terreiro capinado, o caminho e até um pequeno canteiro estava pronto.
Ele foi olhar de perto o serviço e deu de cara com a sua enxada esquecida, já começando a enferrujar por causa da água da chuva. Como um louco, ele correu para dentro de casa e gritando quem ousara pegar a sua enxada e deixar na chuva, e ainda toda suja de terra e de barro. Geraldina ainda estava deitada ao ouvir os berros do marido, se encolheu de medo. O homem entrou no quarto como uma fera, gritando: quem usou a minha enxada e não guardou? Geraldina se lembrou que esquecer. Agora ela se lembrava que esqueceu de lavar, enxugar e guardar a enxada. Então baixou a cabeça em obediência e medo. O marido esbravejava: quero saber quem deu ordem. Ela, num fio de voz, respondeu: eu peguei ela. Eu usei, mas eu já vou guardar. Não, senhora, tem que lavar, secar, depois enrolar ela no papel e nos panos, para depois guardar embaixo da cama. Geraldina saiu do quarto, foi lá, pegou a maldita enxada, levou para a bica, lavou, escovou, depois pegou os trapos, secou, deixou um pouquinho no sol e só depois a enrolou nos trapos e jornais velhos e guardou embaixo da tarimba. Ali, naquele momento, ela fez um juramento de nunca mais pegar em nada que pertencesse a Osmani, mesmo que fosse para salvar a sua vida.